parede precisa ou de uma porta ou de uma janela. Tá bom, nem toda a parede, mas é bom a gente saber fazer esse tipo de elemento, tanto de porta quanto de janela, dentro do nosso ArchiCAD, se a gente quiser modelar bem aí o nosso projeto. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar então sobre esses elementos, que são elementos bem peculiares do ArchiCAD, porque eles necessitam de uma parede para serem inseridos. E aí, a partir da inserção, a gente consegue fazer um bando de configurações diferentes, várias formas diferentes de janelas, né, de encaixes, de janela de correio, janela simples, janela com moldura, janela tal coisa, e a mesma coisa com a porta. Então, são elementos muito dinâmicos e que tem essa sua peculiaridade que precisa de uma parede para existir antes, mas tá tudo bem porque a gente já modelou aí na última aula, dentro desse curso aqui gratuito, as nossas paredes. Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a inserir, editar, configurar, deixar bonitinho do jeito que a gente quer as nossas portas e também as nossas janelas. E eu já vou aproveitar para apresentar uma ferramenta que eu gosto bastante, na verdade é uma das favoritas de quem usa o ArchiCAD, que é a ferramenta de favoritos que a gente utiliza na modelagem. Oi, eu sou a Bela e esta daqui é a nossa quinta aula de um curso inteiramente gratuito para você aprender ArchiCAD do zero. Dentro desse cursinho aqui a gente vai fazer a modelagem de um projetinho dentro do ArchiCAD do absoluto zero até a modelagem completinha, bonitinha, até com a proposta, assim, até com antes e depois ali dentro do ArchiCAD, tudo para você conseguir dar os seus primeiros passos dentro desse universo BIM de possibilidades que o ArchiCAD te dá. E se você ainda não está acompanhando a playlist, então já aproveita, se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho para que você receba as novidades de todas as aulas que estão saindo toda semana. E, gente, estou sendo muito regrada aqui em gravar, então, por exemplo, agora estou gravando de noite, mas é para realmente garantir que esse vídeo vai sair semanalmente para vocês, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho e bora agora falar sobre as nossas portas e janelas. Então aqui, para a gente começar sobre as portas e janelas, você vai perceber que a partir do momento que você seleciona uma das ferramentas, tá? Pode ser tanto porta quanto janela. E se você tentar colocar ela em qualquer lugar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ó. Tô clicando com força e não tá acontecendo absolutamente nada. Por quê? Porque tanto a porta quanto a janela, elas são elementos que dependem aqui de uma parede para existir. Então, olha a diferença de eu colocar o mousezinho só em cima da parede, já reconheceu aí o seu elemento mãe para ser colocado. Elas são elementos que primeiro precisam ser aplicados igual aos outros elementos do ArchiCAD, então eu preciso primeiro selecionar ele e depois vir aqui para a área de trabalho para aplicar eles, para construir. E é um elemento que assim que você for inserir, ele vai aparecer esse solzinho, tá? Esse solzinho ele funciona da mesma forma que a linha de referência, por exemplo, das paredes ou a linha de referência da laje. Esse solzinho ele vai servir basicamente para você nomear que aquele lado da porta que você está colocando é o lado externo. Por quê? Porque você tem configurações diferentes do lado interno da porta para o lado externo da porta. Então, os mesmos elementos, só que você consegue configurar de formas independentes. Ou seja, por exemplo, eu estou com uma folha da porta. Eu tenho um lado interno da porta e eu tenho um lado externo da folha da porta. E eu posso aplicar pinturas diferentes. Então, eu só consigo saber com toda certeza que o lado externo tá para tal lado, porque eu coloquei o solzinho bonitinho na posição que devia estar. Então, na hora de inserir aqui uma porta, a gente precisa selecionar qual que vai ser considerada a nossa face externa. E aqui no caso, vou deixar, por exemplo, para cá. Assim que você clicar e colocar o solzinho pro lado que você quer, ele vai aparecer as opções de abertura, tá? Eu não tô apertando nada, só tô mexendo o mouse e ele tá dando aqui as diversas possibilidades de direção de abertura da porta. Uma vez que a gente sabe exatamente, ó, eu quero colocar para cá, é só a gente clicar e ele vai posicionar a porta já bonitinha e a gente consegue selecionar de novo essa porta quando a gente tá com esse imãzinho aqui habilitado, tá? Tem que estar com o imãzinho habilitado. E eu posso clicar tanto aqui nesse marcador quanto aqui em um dos pontos, tá vendo? Posso clicar em qualquer cantinho que tem a porta. Se eu clicar aqui no meio, vai selecionar a parede, mas se eu clicar na porta, vai selecionar a porta. E a mesma coisa aqui para as janelas. A gente consegue vir e selecionar e colocar aqui essa parte. A gente tem aqui em ambos os elementos a possibilidade de utilizar então uma ferramenta que é uma ferramenta nativa do próprio ArchiCAD, tá? Só o ArchiCAD inclusive tem isso, são as ferramentas de favoritos,
que é basicamente o seguinte. Você viu que essa porta ela já veio aqui configurada com 90 por 2,10 e tudo mais, bonitinha. Se eu abrir no 3D, eu vou ver que a porta tá sem acabamento nenhum. Então, essa porta, ela já meio que foi pré-configurada antes da gente inserir. E a gente acabou selecionando de um favorito, mesmo que a gente não tenha visto essa seleção. Só que se você, por algum acaso, quiser selecionar um dos favoritos que o próprio ArchiCAD já deixa disponível, o que você vai precisar fazer? Você vai selecionar aqui o seu elemento e você vai acessar essa setinha aqui do lado, clicando na setinha. E ele vai te dar aí algumas opções de itens já configurados. Então, por exemplo, eu ia colocar essa janela de 4 folhas, mas eu não quero colocar essa janela de 4 folhas, quero colocar uma janela aqui de 2 folhas. Eu posso clicar 2 vezes nesse item e posicionar aqui 1000 vezes melhor, tá vendo? E aí, a partir disso, a gente pode fazer aquelas edições que a gente já comentou dentro de um outro vídeo aqui do canal, provavelmente você já deve ter visto, que é, por exemplo, a edição de selecionar e mudar aqui o tamanho e tudo mais, tá bom? Então, a gente tem essas possibilidades aqui em termos de edição dos elementos para que eles fiquem aí bem legais. E aí, qual que é a grande sacada das portas e janelas? Além de serem elementos que dependem de paredes para serem posicionadas e também de terem ali os favoritos meio caminho andado para a gente só posicionar negócio já conformado, tanto a janela quanto a porta são elementos que têm muitas definições diferentes, ou seja, tem muita coisa que a gente consegue configurar dentro desses elementos. Então eu consigo configurar a parte de espessura da guarnição, a parte de tamanho do batente, posso configurar a altura da maçaneta, posso configurar a quantidade de folhas de janelas que eu vou ter, e todas essas configurações, elas não são feitas agora, né, pela abinha superior de edição, porque aquela abinha superior é tipo uma abinha superior rápida de edição. A gente tem que entrar num universo um pouco diferente de edição, de uma edição mais aprofundada. E isso funciona através do Ctrl T, ou do comando que acessa a janela de definição do elemento. Então, quando a gente, por exemplo, seleciona aqui um elemento, a gente pode ir com o comando Ctrl T no teclado, ou vir aqui nesse fiotinho de rato que fica aqui, tá vendo bonitinho? Eu consigo clicar aqui e ele vai abrir a minha janela de definições. E essa janela de definições, ela tem várias coisas diferentes que são muito legais para você explorar, tá? A primeira delas é esse cantinho aqui na esquerda, que basicamente vai dar uma juntada em vários tipos, assim, conformações de janela para você usar. Então eu tenho, por exemplo, janela de correr, eu tenho janela básica, que eu posso colocar aqui diferentes tamanhos, eu posso vir aqui colocar numa visualização 3D para ver melhor, posso pegar uma janela de guilhotina, posso pegar uma janela especial de cobogó, uma janela com arco, uma janela aqui minicírculo, eu posso pegar uma janela de vitrine de loja. Então eu tenho vários tipos de elementos que eu posso colocar. Cada um desses tipos é um GSM para dentro do ArchiCAD. Então eu tenho um GSM da janela simples, um GSM da janela dupla, um GSM da janela tripla, e é quase como se fosse um objeto, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de objeto, mas se você por algum acaso já utilizou outros softwares como CAD, Sketch e tudo mais, você vai fazer o paralelo bem. Então, cada item desse que está dentro dessas pastinhas é quase como se fosse um item por si só que pode ser configurado ao seu bel prazer. Então você vai ter parâmetros que você pode configurar esses itens dentro dele. Então, uma vez que você posicionou a sua janela, por exemplo, você vai selecionar qual que é o tipo da janela que você vai seguir, que vai estar dentro dessas pastinhas do lado esquerdo, e você vai ter ali do lado direito da janela, você vai ter as diversas definições que você pode se aprofundar. Então, aqui tendo selecionado essa janela básica, simples, eu posso vir zerar essa setinha, tá? Eu acho que é bem legal você zerar ela e ir de abinha em abinha de definição para você ligar coisas que você queira ver. Então, eu quero ligar uma bandeira superior, quero ligar uma bandeira inferior, quero deixar essa bandeira inferior um pouco maior ou um pouco menor. Eu quero colocar aqui o tipo de caixilho vai ser duplo, ou vai ser um caixilho fixo, ou vai ser um caixilho aqui de correr, ou vai ser um caixilho preso no topo, ou vai ser, dá pra entender que dá pra fazer bastante coisa, né? Vou colocar aqui as espessuras. Eu quero que a minha espessura do batente seja de 3, né? No caso da folha de vidro seja de 3. Quero que aqui o batente seja de 10, ele vai deixar mais espesso. E ele vai alterando aqui essas definições. Próxima janela. Eu quero que ele tenha uma largura uniforme da moldura.
Quero, mas eu quero que ela seja, sei lá, 3 centímetros. Tá vendo que já deixou menorzinha? Ah, eu quero que o tipo de caixilho seja aqui em grelhinha. Ou eu quero que seja em caixilho ventilado, né? Como se fosse uma veneziana. Ah, eu quero que seja um painel sólido. Ah, eu quero que seja um caixilho personalizado, que a gente consegue desenhar esse caixilho bonitinho. Então tem várias formas que a gente consegue configurar esses itens. Posso habilitar a maçaneta, posso tirar a maçaneta, posso deixar a ventilação natural, posso colocar o ângulo de abertura, né? Por exemplo, de 20 para ele aparecer aqui abrindo. Posso vir aqui mudando algumas exibições. E eu posso, por exemplo, trocar a superfície. Ah, eu posso colocar todas as superfícies do caixilho uniforme e brancas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre superfície depois, mas eu posso fazer esse tipo de alteração. E aí ele entra numa questão do requadro, uma edição aqui do formato do requadro. Ele entra também aqui numa edição de arco de alvenaria, se você quiser habilitar, furos e também a parte de guarnição. Então aqui eu tenho uma guarnição interna, uma guarnição externa, tenho uma soleira habilitada. Posso tirar, posso habilitar, posso colocar o tipo de soleira que eu bem entender. Posso colocar a guarnição interna, posso colocar a guarnição externa. E eu posso configurar isso aqui da forma como eu preferir. Então eu posso vir dentro dos itens, tá vendo que eu tô indo sempre setinha por setinha. E posso falar o seguinte, ó, minha largura agora dessa guarnição, ela vai ser menor, ela vai ser, sei lá, de 5 centímetros. Vai ficar bem mais fininho, tá vendo? E além disso, eu quero, aqui configurando as definições, eu quero que essa guarnição também fique branquinha, para ficar tudo no mesmo padrão. E olha aqui a minha janela já configurada. E da mesma forma que a gente fez ali com a janela, a gente pode fazer com a porta. Então, entrando no Ctrl T da porta, eu posso selecionar os diversos tipos aqui desse lado esquerdo da tela. Então, porta de correr, porta de rotação, porta de garagem, porta sanfonada, vão, porta de vitrine. E uma vez que eu selecionei qual que eu quero aplicar, eu vou ter aqui as definições do outro lado. E aí, a dica master que eu sempre vou dar para vocês em todos os momentos é: pega essa setinha, zera ela para a esquerda o máximo possível, vai clicando aqui até zerar, deixar sem clique nenhum para o lado esquerdo, e aí você vai janela por janela configurando. Então aqui eu tenho o tipo da folha da porta que eu posso colocar, eu tenho o tipo da maçaneta que eu posso habilitar, eu tenho aqui o tipo de abertura, né? Posso colocar aqui duplo sentido ou abertura só única, e isso vai mudar aqui na minha porta, tá vendo? Na minha planta. Posso configurar aqui larguras diferentes de batente. Então, eu quero colocar um batente mais fininho, né? Vai ver que é um batente de alumínio. Posso configurar aqui se vai ter ventilação natural, se não vai ter ventilação natural, se vai ter um formato diferente aqui dessa folha, qual que é o tamanho dessas grelhinhas que estão aqui, qual que é a largura aqui dessas molduras no total. Então, eu posso deixar ela um pouco maior embaixo, um pouco menor nas laterais, um pouco menor também aqui na parte superior. Ó, como ele já fica bem mais legal. Então a gente consegue brincar com essas molduras, brincar com esses desenhos, deixar eles do jeito que a gente bem entender, né? Eu vou deixar livre para você fazer aqui a brincadeira que você quiser. A gente pode configurar a maçaneta, a gente pode configurar a porta para ela, por exemplo, deixar aberta a 45 graus aqui no 3D. Posso colocar a configuração de superfícies diferente. E aí é interessante que aquela parte que eu comentei a respeito do solzinho vai mudar aqui nessa hora. Por quê? Porque eu tenho configurações relacionadas à minha folha externa e à minha folha interna. Então eu posso aplicar uma superfície, né, que é uma pintura, que inclusive eu já vou falar mais a respeito disso, na folha externa de um jeito e na folha interna de outro jeito. Olha que gracinha. Quando dá ok, olha como ficou. De um lado tá de uma cor e de outro lado tá de outra cor. Tudo bem que não necessariamente é isso que a gente quer, né? Mas só para falar que você tem essa possibilidade desde que você utilize bem essa parte aqui das definições dos seus itens. A gente tem a questão do requadro, a gente tem a questão do tipo do requadro, arco de alvenaria, se você quiser, guarnição, se você quer interna e externa. Eu quero tirar as duas. Pode desabilitar. E aí ele já vai deixar aqui a guarnição bonitinha, tanto no 3D, quanto aqui na planta, quanto também no corte, se você eventualmente vier a passar um corte. E aí, essa porta ela pode ser melhor posicionada em termos de proximidade técnica, selecionando ela e fazendo a movimentação. Então, aqui com a opção de mover,
você pode, por exemplo, colocar aqui e fazer a boneca, né? Que é um termo que eu pessoalmente não uso, eu uso só a distância da guarnição mesmo, a distância do batente, daqui até pra cá. Então, pode deixar aí a distância já certinha. E voilá, temos portas e janelas inseridas. E é nesse momento que a gente já começa a perceber aqui que, por exemplo, a minha laje ela vai ficar um pouquinho mais baixa, né? Vou ter um contrapiso, vou ter um piso. E a gente vai também colocar outras portitas aqui que precisam, né? De 70 centímetros, bem piquititica, para fazer o meu depósito. E eu vou colocar uma outra porta do outro lado. Repare que eu tô sempre colocando aqui as minhas portas e depois vindo com Ctrl D, que é o comando de mover, para eu mover até onde eu quero, tá bom? Então, só para você reparar que sempre a gente tá fazendo desse jeito. A Bela, quero inverter aqui a porta, quero deixar ela do outro jeito. Você pode ou clicar nela e vir aqui na paleta flutuante e fazer um espelhar, assim ó, ou você pode ir com a tecla P de pato, só para ela vir invertendo, tá vendo? Então a gente pode fazer tanto espelhamento dentro do eixo, quanto espelhamento aí pro lado de abertura dessa porta. E agora que você sabe inserir, editar, né, deixar bonitinho as suas portas e janelas, quero te colocar o desafio para você fazer a modelagem de uma porta ou fazer a modelagem de uma janela, deixar ela bonitinha aí dentro do seu ArchiCAD, dar uma explorada, né, naquela parte da esquerda para você ver os diversos tipos de janelas, os diversos tipos de portas que você tem disponível e também dar uma explorada nas configurações que você tem para fazer desses elementos, porque isso daqui é a grande graça do ArchiCAD, você conseguir entrar na janela de definição e habilitar todo esse universo de possibilidades de cada elemento que você for inserindo. E se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o likezinho na massa, né, para falar pro YouTube que esse conteúdo é minimamente relevante. E também não esquece de compartilhar essa playlist para outras pessoas, para que outras pessoas possam realmente começar a mexer no ArchiCAD, começar a entrar dentro desse universo BIM e entrar no universo aí de projetos muito mais rápidos, feitos de uma forma muito melhor. Eu sei que ninguém me convence do contrário. Um bem beijo e eu vejo você na próxima aula.